Você é uma pessoa organizada? Você gosta de ter tudo ali no lugar? Eu só sei de uma coisa: a organização ajuda muito. Imagine você chegar no supermercado e nada está organizado. Frutas misturadas com arroz, o leite lá no meio das bebidas e o papel higiênico junto com o iogurte. E aí? Um mínimo de organização a gente precisa. Quanto mais a gente organiza as coisas, mais a gente vê que aquilo facilita a nossa vida. Agora, imagine organizar todas as espécies do mundo. Como é que a gente faz isso? Vamos lá saber? Sou Ludmilla e hoje falaremos sobre a biodiversidade dos táxons, como que nós organizamos toda essa biodiversidade. Nós, seres humanos, temos a mania de organizar algumas coisas. Se eu abrir a gaveta de talheres da sua casa, nós vamos encontrar algo mais ou menos parecido com isso aí. Facas separadas de garfos, separadas de colheres grandes, separadas de colheres pequenas, ou simplesmente garfo, faca e colher, certo? E como que foi feita essa divisão? Foi feita por semelhança. Às vezes nós temos uma faca que é maior, uma faca que é menor, uma faca que tem serra, uma faca que não tem serra. E o que nós fazemos? Nós separamos elas por semelhanças, ou a relação entre esses utensílios. E isso facilita muito a nossa vida. É uma coisa simples, mas que no dia a dia, na correria do dia a dia, ajuda muito. Quem aí já passou raiva procurando uma colher ou uma faca que tanto gosta, que quer exatamente aquela? Por não estar organizado, não encontrou. Então eu quero que vocês guardem muito essa informação, que a gente agrupa, nós seres humanos costumamos agrupar as coisas por semelhanças ou por relações. Nós temos uma gaveta de talheres. Geralmente nós não temos uma gaveta de talheres com copos, com pratos, com xícaras. Quando a gente tem espaço, a gente busca isolar muito esses utensílios que não têm relações, certo? Assim como todos os utensílios que a gente utiliza em casa, a gente também precisa organizar as espécies. Além de separar por categorias, a gente precisa nomear aquelas espécies ou aquele utensílio. E muitas das vezes o nome vai de acordo com a morfologia da espécie. E se a gente coloca nome, várias pessoas vão saber identificar a mesma coisa. Uma colher é uma colher em qualquer lugar do mundo. No entanto, dependendo do idioma, o nome vai mudar. Agora, uma espécie, o homem fez o seguinte: eu vou colocar um nome que seja o mesmo para qualquer lugar do mundo. Que aí qualquer pessoa no mundo vai saber que eu estou falando daquela espécie. Então, se eu falar formiga, formiga é formiga somente no Brasil. Em outros países vai ser formiga em outra língua, mas o nome científico da formiga, ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Mas agora nós temos diversas espécies de formiga, uma com a cabeça grande, outra com a cabeça pequena, uma vermelha, outra preta, uma grande, outra pequena. Então nós também precisamos diferenciar pelos aspectos daquele organismo. Então nós classificamos as espécies. Nós separamos em grupos, ou seja, aquela espécie de formiga que é preta e tem cabeça pequena, eu vou colocar em um grupo. Aquelas outras espécies que não se parecem com essa vai em um segundo grupo. E é isso que o homem sempre fez. Só que inicialmente o homem fazia isso com as grandes diferenças. Por exemplo, um sapo de uma árvore. Eles têm características completamente diferentes. Eles têm comportamentos completamente diferentes. Então, esse era o mais claro para o homem dividir em dois grupos. E assim o homem começou a dividir todas as espécies, agregar alguns grupos pelas suas semelhanças, pelas suas relações e separar os demais. Então, quando não tinha nada organizado, quando era tudo uma bagunça, o que o homem fez? Dividiu em três grandes grupos, que ele achou devido justamente às. Então, o homem dividiu em três grandes grupos: bactéria, árquea e eucária. Mas esses três grandes grupos, eles têm tamanhos diferentes, têm número de espécies diferentes. Mas percebam que até nesse grande grupo, plantas e animais e fungos ficaram no mesmo grupo, dentro do mesmo domínio. Posteriormente, esse grande grupo eucária ele foi também subdividido. A taxonomia é uma área da biologia que ela divide todas as espécies em grupos menores ou maiores. Mas como é que eu divido em grupos? Será que é só o fato, a parte morfológica? Não. Os agrupamentos são montados através da observação de algumas estruturas, de funções que aquelas estruturas realizam e também de algumas características marcantes. Então, nessa primeira figura aí da estrutura, nós temos
4 animais que são bem diferentes: os seres humanos, o cão, o pássaro e a baleia. Mas percebam que os membros desses quatro grupos que são bem diferentes, eles têm ossos que são incomuns. Esses ossos em vermelho estão presentes em todos esses organismos. O em branco também, em amarelo também. E isso está relacionado com a evolução dos organismos. Os organismos vivos, eles têm algum tipo de parentesco. Alguns são os parentes mais longe, outros parentes mais próximos. Quando o parentesco é mais próximo, mais eles vão compartilhar por algumas características. As funções também são diferentes. Por exemplo, nós temos um inseto e uma ave. São dois organismos completamente diferentes. Até a estrutura da asa é muito diferente, mas a função da asa é a mesma. Então, às vezes, eles são parentes longe, mas eles têm um aspecto que cumprem a mesma função. Voar, por exemplo, ou nadar. E às vezes alguns organismos têm algumas características muito marcantes. Por exemplo, os patos, eles têm uma membrana entre os dedos para auxiliá-los a nadar. E nós vamos ver que esses tipos de características, gente, eles foram mudando ao longo dos milhões de anos por causa do ambiente, por causa da evolução das espécies. Aqui o homem ainda estava tentando entender como essa evolução ocorreu. E o que ele precisava fazer era organizar esse monte de espécies. Então ele utilizava critérios como estrutura, função e características marcantes, e até hoje a gente utiliza isso para separar as espécies. Mais de uns tempos para cá, a gente tem uma tecnologia que nos ajuda muito a categorizar, a separar os grupos de espécies, que é o DNA. O meu DNA é muito semelhante ao DNA de qualquer outro ser humano, que são organismos da mesma espécie. DNA de espécies que têm um parentesco próximo, eles são muito parecidos. Como, por exemplo, vocês podem ver aí pelas cores, esse conjunto de barrinhas aí representa o DNA das espécies. Percebam que o DNA dessas duas borboletas, eles são idênticos, mas que são muito diferentes de outros organismos. Esses dois animais aí embaixo da borboleta são duas corujas, mas são de espécies diferentes. Consequentemente, o DNA é diferente. O DNA de duas espécies iguais possuem muitas semelhanças. As diferenças estão em alguns genes, algumas informações que estão dentro do DNA. Então, hoje, a gente utiliza, além da estrutura, da função, de características marcantes, nós utilizamos também a sequência de DNA para separar esses grandes grupos e organizar toda a biodiversidade. Então é importante lembrar o seguinte: os grupos eles são mais abrangentes, a gente põe dentro do mesmo balaio várias espécies formando um grupo, mas que tem algumas características em comum. Aí depois a gente cria alguns balaios menores, algumas caixinhas menores, que vão abrigar um menor número de espécies que compartilham muito mais características do que aquele grande grupo. Vamos imaginar vários insetos, várias espécies de insetos, com diferentes características morfológicas. No entanto, todas têm asas, todas são insetos que voam. Então eu crio um grande grupo, que são os insetos que voam, e outro grande grupo, que são os insetos que não voam. Dentro desses insetos que voam, nós temos diversas espécies. Aí eu vou separar esse grande grupo, vou pegar só os insetos que têm asa, que voam, e vou separar em diversos outros grupos, e esses outros grupos, eles compartilham algumas características a mais. Por exemplo, nós temos ali dentro um inseto que voa e que tem uma antena longa, e outro subgrupo que voam, mas que tem uma antena pequena. Então, toda a taxonomia da biodiversidade ela é feita dessa forma. Nós fomos especificando mais as características de cada grupo. Mas nós temos que lembrar o seguinte: as espécies elas dão origem a outras. Com o tempo e com a interferência do ambiente, com a seleção do ambiente, algumas espécies elas vão dando origem a outras espécies, devido a alguma mudança no DNA, devido à seleção de algumas características, devido ao isolamento geográfico, que nós veremos isso mais para frente. Então, algumas espécies são muito similares. É difícil a gente enxergar facilmente uma característica que difere uma espécie da outra. Se observarmos, por exemplo, esse primeiro grupo de aves aí, são 3 aves de espécies diferentes, e percebam que elas são muito parecidas. Provavelmente, elas têm uma descendência mais próxima, ou seja, elas têm um grau de parentesco mais próximo do que uma espécie que é morfologicamente muito divergente.
A mesma coisa acontece com roedores nessa outra figura. Cada roedor desse aí é uma espécie diferente. E percebam que às vezes fica difícil da gente diferenciar visualmente, mas são espécies diferentes. Precisam de nomes diferentes, mas que estão todas dentro do balaio, o mesmo balaio que são roedores. A partir desse grande balaio de roedores, a gente pode ir especificando até chegar no mais específico, que não tem nenhum agrupamento abaixo disso, que é o de espécie. Quais que são os principais agrupamentos que o homem dividiu? Ele criou um sistema científico para classificar as espécies. Se vocês olharem aqui, nós temos em espécie o cão, canis familiares. Por compartilhar diversas outras características, nós temos o gênero Canis. Nós temos diversas outras espécies aqui. Aí nós temos dentro da família, que é um grupo maior, e aí nós vamos aumentando o tamanho desse grupo, incluindo animais que tenham características, que compartilhem características com os cães, mas não características tão específicas. Depois de família vem a ordem, depois classe, subfilo, filo e reino. Então o reino é o reino animal. Percebam que é um reino muito amplo, que inclui organismos que são completamente diferentes morfologicamente de um cão. Mas aí nós vamos especificando por características que eles compartilham, por exemplo, como aqui só tem dentro desse grupo que só tem os mamíferos, e até chegar ao menor tipo de agrupamento possível, que é a espécie. Portanto, dentro do reino animal, nós temos uma característica que todos esses organismos compartilham. E assim, com todos esses subgrupos aqui, até chegar em espécie. Agora imagine a gente fazer isso para 8,7 milhões de espécies. É o valor que o homem estima que nós temos em número de espécies. 8,7 milhões. No entanto, somente 1,7 milhões estão cientificamente identificadas. Nós descobrimos em torno de 15 mil novas espécies a cada ano. No entanto, 86% das espécies terrestres a gente ainda não conseguiu colocar nome, categorizar, colocar lá no balaio junto com a outra espécie que tem as características muito semelhantes a ela. E 91% das espécies marinhas a mesma coisa. A gente conhece muito pouco. Há uma grande riqueza ainda de tipos de recursos, de tipos de utilizações que essas espécies podem ter para nós ou para um ambiente que a gente desconhece. Mas de toda a biodiversidade de 8,7 milhões aí, qual que é o maior grupo? Você sabe me dizer? São os insetos. Para vocês terem uma ideia, para cada ser humano nós temos 1 milhão de formigas. Então os insetos eles povoam o mundo. Por quê? Eles se reproduzem rápido, eles se adaptam muito, eles vivem em qualquer tipo de ambiente. Você já viu tanto que é difícil matar uma barata? Ela se adapta muito a diversos tipos de ambiente. Ela se reproduz muito rápido. Ela come qualquer coisa. Então, esse gráfico ele representa as proporções de cada grupo. Se vocês visualizarem, então, insetos e outros vertebrados comandam toda a biodiversidade mundial. E nós, os vertebrados, estamos entre os menores grupos aqui. Isso por quê? Porque nossa reprodução é lenta, porque nós somos bem um pouco frescos para comer, não comemos qualquer coisa, precisamos de muita energia, de muito alimento. Demoramos para começar a reproduzir, para atingir a maturidade sexual. Tudo isso leva a gente ter uma menor quantidade, um menor número de indivíduos. Agora esse outro gráfico aqui, ele faz uma relação em laranja mais escuro das espécies que nós conhecemos. Então o tamanho da barra mostra quanto que a gente já conhece, a barra escura, e o laranja claro ele mostra quanto que a gente ainda tem para descobrir. Os insetos, a gente acha que a gente sabe muito, que a gente conhece bastante espécies de insetos, mas nós temos uma previsão de 8 milhões só de insetos. O grupo que a gente mais conhece são as plantas. Comparado com os demais, nós temos uma quantidade pequena para descobrir de plantas que a gente, quando comparado ao que a gente já conhece. Fungos, nós temos uma enormidade de fungos aqui para descobrir também. Essas descobertas elas vão precisar também ser organizadas, ser categorizadas, ser comparadas com os demais para ver a qual grupo eles vão pertencer. Ou se eles vão criar um grupo novo só para essa espécie. Agora imagine você encontrar uma nova espécie. Você encontra uma nova espécie. Que grupo que você vai colocar? Para você colocar em determinado grupo, você vai precisar avaliar a espécie e ver quais características que ela tem.
Eu vou olhar para aqueles grupos que já existem e vou ver, olha, ele vai pertencer a qual grupo? Pelas características daquela espécie que você encontrou. Vamos voltar lá na gaveta de talheres da sua casa. Esse aqui é até um exemplo muito bacana que eu vi num post no Instagram, desse nomes científicos. Eu utilizei a ideia do post para trazer uma explicação para vocês aqui. Voltando lá na gaveta de talheres. Esse talher aí é o garfo ou uma colher? Você colocaria na categoria do garfo ou da colher? Algumas pessoas vão enxergar uma colher com umas pontinhas e outras pessoas vão enxergar um garfo com uma parte não recortada. Tem gente que acha isso aí muito útil, porque cumpre o papel de uma colher e de um garfo. Tem pessoas que acham isso inútil, que não faz o papel nem da colher e nem do garfo. Apesar de não ser muito comum esse utensílio aí que é conhecido como garfolé, é um exemplo muito comum na biodiversidade. Nós temos algumas espécies que têm algumas características que elas não se encaixam em nenhum grupo. Ou elas se encaixam em dois grupos ao mesmo tempo, que é o caso. A inserção dessa espécie, que é diferente, que parece com dois grupos, em um tipo de grupo, vai depender de quem está olhando esse utensílio. Então, no meio ambiente, no meio ambiente natural, não é tão simples. A gente se depara com alguns organismos que têm algumas características que não se adequam somente a um grupo, se adequam a dois, ou simplesmente não se adequam a nenhum dos grupos. E aí, de tempo em tempo, os taxonomistas, eles fazem o quê? Eles readequam todos os grupos. E isso já aconteceu muito antigamente. Nós temos aqui um morcego. Antes do morcego ser considerado um mamífero, ele também foi categorizado como ave. Porque ele voa, ele tem asas, por que não ser uma ave? Ah, mas ele é vivíparo e tem glândulas mamárias, então ele é um mamífero. Inicialmente havia essa dúvida, posteriormente que o homem inseriu este animal na categoria de mamíferos. Portanto, os biólogos ou os demais pesquisadores que colocam nomes nas espécies, eles fazem isso para organizar. Então, o que a gente precisa fazer com a biodiversidade? Para a gente poder utilizar essa biodiversidade, para utilizar esses recursos que ela oferta, que eu falei no vídeo anterior, que são gigantescas as quantidades, as formas de utilização das espécies, nós precisamos primeiro descobrir essas espécies, que a maior parte a gente não descobriu, agrupá-las, conhecê-las, utilizá-las, mas também proteger para conseguir utilizar. Porque se a gente não protege, essa utilização ela não será infinita. E aí nós não iremos mais ter aquele tipo de recurso ofertado por aquela espécie. Mas como que a gente faz para agrupar? Como que funciona na prática? Vamos ver um exemplo prático. Vocês conhecem a cigarra, a pulga, a formiga, a mosca, a libélula e um besouro. Claramente eles são organismos diferentes, mas será que eles têm algumas semelhanças que fazem com que eles fiquem naqueles grupos, naquele balaio grande, para depois serem diferenciados em espécies diferentes? Vamos lá ver? Vamos separar aqui, ó, os insetos com asas e os sem asas. Então nós temos a pulga e a formiga que não tem asas, e com asas nós temos o besouro, a libélula, a cigarra e a mosca, certo? Então nós já dividimos em dois grupos. Como que eu separo a pulga da formiga? A pulga ela tem os membros inferiores desenvolvidos, as pernas desenvolvidas para saltar, e a formiga não, ela não tem. Então então a gente conseguiu dividir com somente duas características esses dois organismos. Nós dividimos animais sem asas e com pernas saltatórias, nós chegamos nas pulgas, e formigas, que são animais sem asas, são insetos sem asas e não saltatórios. Agora, dentro do grupo com asas, como que a gente divide esses quatro organismos? A mosca ela só tem um par de asas, ela só tem duas asas. Os besouros, as libélulas e as cigarras têm quatro. Aliás, tem quatro asas, dois pares. Aqui os besouros, eles têm, se vocês pegarem essa parte mais durinha aqui, ela é uma asa. E abaixo dessa ela tem uma asa mais membranosa. E isso é uma característica interessante, porque faz a gente dividir também o besouro dos demais. Apesar de ter quatro asas, duas delas são endurecidas, que são os élitros. Aqui não, a gente não tem as libélulas e na cigarra esses élitros são asas membranosas. Então nós já conseguimos dividir a pulga, a formiga, a mosca e o besouro. E como é que nós dividiremos essas duas espécies? Através das
posicionamentos das asas. Essa aqui é a asa dobrada, perceba que ela fica dobrada ao corpo, e aqui ela fica perpendicular ao corpo do animal. E isso, gente, é para quê? Para que eu defina essas características que dividem as espécies, para qualquer pessoa no mundo conseguir dividir essas espécies da mesma forma. Eu estou criando uma metodologia para separar as espécies. Aqui o exemplo é um pouco mais claro, mas nem sempre no ambiente é assim. No ambiente a gente se depara com algumas espécies que são bem parecidas como essas, e a gente precisa ir em características específicas para dividi-las em pequenos grupos. E, portanto, com essas características, nós criamos o que a gente chama de chave dicotômica, que é uma metodologia mundialmente utilizada para fazer o que a gente acabou de fazer. Nós colocamos aqui de uma forma que seja fácil de compreender através de textos. Ó. Eu dividi o grande grupo de insetos em com asas e sem asas. Os sem asas eu mando lá para o passo 5, aí você vem aqui no passo 5. Pernas posteriores saltatórias, pernas posteriores não saltatórias. As saltatórias é da pulga e as não saltatórias da formiga. Para aquelas com asas, eu venho para o grupo 2 aqui, para as características 2. 2 pares de asas, um par de asa. Que tenham somente um par de asa, mosca. 2 pares de asas, ainda tem mais 3 espécies para separar. Aqui no passo 3 nós temos asas anteriores membranosas com a do besouro, que eu falei, que são os élitros. E aí nós separamos os besouros das duas demais, que só sobraram a cigarra e a libélula, que são separadas pelas asas dobradas sobre o corpo e asas perpendiculares, como na figura lá que eu mostrei para vocês, tá? Então essa é a forma de separar as espécies, de dividir as espécies. Então nós dividimos os táxons, classificamos os organismos dentro da biodiversidade de acordo com a sua estrutura, função, características marcantes ou através do DNA. E para isso nós podemos utilizar características morfológicas, características que os organismos compartilham para dividir em grandes grupos e depois até o nível de espécies. Uma das formas de fazer isso é através da chave dicotômica, que permite que essa metodologia utilizada para separar determinados organismos, elas possam ser replicadas por qualquer pessoa no mundo. E o garfo olé? Você iria colocar com os garfos ou com as colheres?